Bom dia, pessoal. Vamos tratar hoje da Assembleia Geral de Credores nos processos de recuperação judicial e de falência. Tá? Esse é o tema dessa nossa aula de hoje. Primeiramente, o que vem a ser, então, a Assembleia Geral de Credores? Ela é um órgão deliberativo, tem poderes de deliberar, não é apenas consultivo, é um órgão deliberativo, formado pelos credores, pelo conjunto de credores que são sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, no caso da recuperação judicial, e o universo de credores da massa falida, no caso de falência. Na recuperação judicial, no processo de recuperação judicial, a Assembleia Geral de Credores é um órgão de instalação obrigatória, enquanto no processo falimentar ela é um órgão facultativo, quer dizer, não é obrigatório. Na recuperação judicial, as atribuições da Assembleia Geral de Credores elas estão determinadas no artigo 35, inciso 1 da Lei 11.101. Então, o que faz a Assembleia Geral de Credores? Aprovar, rejeitar ou modificar o plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor, né? Se for o caso, a constituição do comitê de credores, a escolha de seus membros e dos suplentes, já que na recuperação judicial, tanto quanto na falência, o comitê de credores é apenas um órgão facultativo. Mas a Assembleia Geral de Credores pode designá-lo, e aí, constituindo o comitê de credores, então, esses procedimentos de constituição, de escolha dos membros e das formas de substituição, das pessoas suplentes, serão também definidos na Assembleia Geral de Credores. Também o pedido de desistência do devedor, quando formulado nos termos do artigo 52, parágrafo 4º da lei, né? Isso é, após o deferimento do processamento do pedido, ou seja, quando o processamento do pedido ele é autorizado pelo juízo recuperacional, aí a desistência do devedor só pode ser deferida se for aprovada pela Assembleia Geral de Credores. Se for o caso de se afastar o devedor da gestão da sua empresa e for necessário, então, designar um gestor judicial, o nome do gestor judicial também deverá ser deliberado pela Assembleia Geral de Credores. E ainda qualquer outra matéria de interesse dos credores também pode ser deliberada pela Assembleia Geral de Credores. Todas estas atribuições, elas estão, como eu disse, reportadas no artigo 35, no inciso 1 da Lei 11.101. Na falência, no processo falimentar, em que a Assembleia Geral de Credores ela é facultativa, as suas atribuições estão previstas no artigo 35, no inciso 2. Né? Também a constituição do comitê de credores, a escolha dos membros e os suplentes, quando for entendido como adequado, como conveniente que se constitua o comitê de credores. Uma questão muito importante, né, é deliberar sobre outras formas de realização do ativo da massa falida. Por quê? Porque nos termos do artigo 142, o ativo da massa falida ele é realizado através de leilão, por lances orais, propostas fechadas e pregão.
Neste caso, então, se houver a necessidade de uma outra forma de realização do ativo, né, de transformação de um ativo ilíquido em um ativo líquido, essa deliberação tem que ser feita também pela Assembleia Geral de Credores, conforme determina, então, o inciso 2, letra C, da Lei 11.101. Isso no processo falimentar. E, além disso, de uma forma mais genérica, qualquer outra deliberação sobre matéria de interesse dos credores da massa falida. Tá? Então, essas são as atividades, as atribuições da Assembleia Geral de Credores, tanto na recuperação judicial, repito, inciso 1 do artigo 35, quanto na massa falida, inciso 2 do artigo 35. Como é que se convoca a Assembleia Geral? Né? O juiz, seja recuperacional, seja falimentar, ele faz essa convocação na forma do artigo 36 da lei. Então, essa convocação se dá através de um edital, que deve ser publicado no órgão oficial de imprensa, no caso, o Diário de Justiça daquele estado, e também nos jornais de grande circulação nos locais da sede e das filiais da empresa recuperanda ou falida. O prazo desse edital tem que ser com uma antecedência mínima de 15 dias e nesse edital, deve constar o quê? O local, a data e o horário da Assembleia Geral, tanto da primeira quanto da segunda convocação, sabendo-se que entre a primeira e a segunda convocação deve ser guardado um prazo mínimo de 5 dias. Tá? Também deve constar no edital a ordem do dia, ou seja, os assuntos que serão tratados, que serão deliberados pela Assembleia Geral. E o inciso 3, que diz respeito mais especificamente à Assembleia Geral de Credores no processo recuperacional, então, o local onde os credores poderão retirar uma cópia do plano de recuperação judicial quando for o caso de submetê-lo, o plano, à deliberação da Assembleia Geral de Credores. Esses 3 elementos, local, data e horário da primeira e da segunda convocação, a ordem do dia e o local para retirada da cópia do plano de recuperação, devem constar obrigatoriamente no edital de convocação. O juiz pode convocar a Assembleia Geral de Credores sempre que ele, juiz, entender necessário, mas há também a possibilidade de a Assembleia Geral de Credores ser convocada pelo juiz a requerimento ou do Comitê de Credores ou ainda a requerimento de 25% dos créditos de uma determinada classe. Nós vamos, depois no vídeo seguinte, né, na parte 2 da Assembleia Geral de Credores, nós vamos tratar das 4 classes que compõem a Assembleia Geral. Então, 25% de cada uma dessas classes, de uma delas especificamente, já pode requerer ao juiz, então, que também convoque a Assembleia Geral de Credores. E quando convocada a Assembleia Geral de Credores, em princípio, as despesas correm por conta do devedor, salvo nos casos, ou da massa falida, né, se for falência, salvo nos casos em que o requerimento se der pelo Comitê de Credores ou pelos 25% de uma determinada classe, daí quem arca com referidas despesas é quem formulou o requerimento. Essa a questão relacionada, então, à convocação da Assembleia Geral de Credores. Tá? No vídeo seguinte, nós vamos tratar da instalação e do funcionamento da Assembleia Geral de Credores e também
da forma como são tomadas as deliberações.